E o que é, hoje, fisicamente, a igreja que o jovem vai e um pouquinho do que acontece, que né, a gente passa lá e fala, nossa, tem um monte de carro, o Betinho tá lá de coletinho, organizando Natal. Ajudando a gente, Betinho, Betinho. Betinho Obrigado, Betinho. Betinho é fera. Né? O que acontece, né? Qual foi a sua estratégia para trazer o jovem sem perder a essência do Douglas, né? Sem perder a sua verdade, sem perder a questão da sua família, da questão do seu pai, enfim. O que o Douglas fez de diferente? Cara, assim, lógico que eu teria que falar de forma, vamos dizer assim, mais mística, né? Sim. Que tem algo que Deus está fazendo, tá? Mas falando de forma lógica e racional do que a gente está fazendo, com certeza é a forma de se comunicar, tá? Primeira coisa é a forma de se comunicar. Desde o início, o propósito era uma igreja em que o púlpito se comunica com os universitários. Por quê? Porque eu sabia que se eu conseguisse falar com eles, eu ia falar com todo mundo, tá? A gente tem algo na igreja, e isso acontece na católica, isso acontece na evangélica, em todas, que no caso da evangélica, como a gente chama de crente, né? A gente chama do crentez, que são palavras que só a gente usa. Então, por exemplo, a gente tem que chamar o outro de abençoado. Ô, abençoado, entendeu? Vaso, porque tem um texto na Bíblia que diz que nós somos vasos na mão do Senhor. Então, a gente chama às vezes o outro de vaso. Ô, vaso. Então, você vai lá na igreja e eu falo, ô, vaso, você não sabe do que eu estou falando, entendeu? E o jovem, por sua vez, talvez dentro das tribos que ele circula, ele não vai ter esse vocabulário para continuar. Aí eu falo assim, tá amarrado. E você não sabe o que eu estou falando. Porque isso é um dialeto nosso. Então, a primeira coisa que a gente fez foi quebrar o crentez. Ou seja, no púlpito se fala português.